Olá, eu sou o pastor Mirko Levac, da comunidade da Fé Church, daqui de Americana, e tenho certeza que Deus vai falar com você agora nessa mensagem. Abra o seu coração e Deus te abençoe. Amém? Quem está animado aí, joga a mão para o céu e dá um glória a Deus. Aleluia, estou sentindo que a unção vai cair. Deus vai fazer algo sobrenatural. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tem uma porta aberta no céu para você nessa noite. Está na Bíblia, hein? Você sabe, olha bem, presta atenção. O céu, ele existe dessa maneira. São 3 céus: eporâneo, aurâneo, mesorâneo. Vou falar na ordem, de baixo para cima. São 3 céus. O céu de aurânio, que é o céu dos homens, o céu estelar. Mesorâneo, o céu interestelar, que é onde está a escuridão, as trevas, onde estão também os principados e as hostes do mal, que é no céu, porque a gente pensa que está no inferno, o diabo, mas ele não chegou lá ainda não. Vai chegar, mas ainda não chegou lá não. Por isso que você vai no terreiro de macumba, o espírito desce, não sobe. Ele desce, porque ele vem do céu, príncipe das potestades do ar. Está conseguindo entender? Diga amém. E depois nós temos o céu de eporâneo, que é o céu de Deus, ou o terceiro céu. Olha o que o apóstolo disse: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, se na carne ou no espírito, foi arrebatado ao terceiro céu. Então são 3 céus e 10 dimensões. Como que essas dimensões foram formadas? Essas dimensões foram formadas com a emanação de Deus. Só para você entender o mistério. Teve um momento em que não existia nada. Amém? Mas até o nada tem que ter sido criado por Deus. Porque está escrito assim, lá em João, no capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, incluindo o nada. Ou seja, para haver o nada, Deus tem que ter criado o nada em algum momento da história. Então, antes de haver o nada, Deus era tudo. Está conseguindo entender? Diga amém. Se você olhasse para o leste, Deus era tudo. Se você olhasse para o oeste, Deus era tudo. Para o sul, Deus era tudo. Para o norte, Deus era tudo. Para Deus criar o nada, Ele se retirou do oeste, do sul, Ele se retirou do leste e se concentrou no norte. A retirada de Deus, a saída de Deus do sul, a saída de Deus do oeste, a retirada de Deus do leste, fez com que sobrasse o quê? Nada. E assim Deus criou nada. Como? Se contraindo. Depois Ele teve que emanar. Como? Ele vai ampliar o céu. Você sabe que a gente pensa que Deus criou um céu, depois outro céu, depois outro céu. Não foi assim. Deus criou um céu, apenas um céu. E depois Ele estendeu esse céu como quem desenrola uma cortina. Ou seja, o céu já existia de todo, só estava enrolado. Você não podia ver todas as dimensões do céu. À medida que essas dimensões foram desenrolando, à medida que a cortina foi desenrolando, essas emanações, esse desenrolar dos céus, foram criando camadas ou dimensões espirituais. Então são 3 céus com 10 dimensões, que em hebraico são chamadas sefirotes. São 10 dimensões. Cada dimensão dessa, regida por um príncipe da luz e um príncipe das trevas. Está conseguindo entender? Diga amém. Quem está aí? Levanta a mão aí, deixa eu profetizar na sua vida.
Eu profetizo, na autoridade do nome de Jesus, que esta noite, as 10 dimensões dos 3 céus estão trabalhando em teu favor. Irmão, Deus tem que mexer com o céu para você ser abençoado. Você não tem noção. Tem que abrir muita porta no céu, muita janela, muito portal. Porque esses 3 céus, com 10 dimensões, estão cheios de portas, portais e janelas. Quando você pensa assim, fica parecendo que é meio místico, né? Mas Deus é místico, não tem jeito. Não tem jeito. Ó, presta atenção. Tem janelas no céu? Sim ou não? Claro, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Tem janela ou não tem? Ou tem, nós vamos ter que rasgar essa página. E aí? Tem ou não tem? Glória a Deus. Olha o que o apóstolo disse, lá em Apocalipse, no capítulo 4. Eu olhei para o céu, e quando eu olhei, eu vi, tinha uma porta aberta no céu para mim. Tem porta ou não tem porta? E olha o salmista, levantai, ó portais, as vossas cabeças. Tem portais ou não tem portais? Tem portas, portais e janelas. E levanta a mão aí para o céu, levanta as 2 mãos para o céu. Olha lá para cima, para onde está o trono de Deus, deixa eu declarar. Todas as portas, todos os portais e todas as janelas dos céus estão sendo abertas sobre a tua vida, glória. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, eu não sei o que você tem buscado, mas eu quero te dizer que o céu está baixinho essa noite, e está tudo aberto. Ó, eu estou sentindo que tem bênção caindo do céu, porque o céu está aberto. Pode dizer comigo, os céus estão abertos. Amém? O céu está aberto para você. O céu está aberto para a tua casa. O céu está aberto para a tua família. O céu está aberto para o teu matrimônio. O céu está aberto para os teus negócios. O céu está aberto. Aleluia! Vamos estudar a Bíblia Sagrada essa noite. Quem está animado aí? Irmão, eu vim numa animação. Saí lá de casa ontem, era 9h30 da noite. Eu cheguei aqui 7h30 da manhã. Eu vim dirigindo para trazer minha princesa comigo. Aí nós viemos dirigir, eu vim dirigindo. Estou ficando velho, sabe? Antigamente dirigia a noite inteira, me deu sono, sabe? Me deu sono, 3h40 da manhã, me deu sono. Aí ela dirigiu um pouquinho e eu terminei de chegar. E aí foi uma bênção. Foi uma bênção. Por quê? O desejo de estudar a palavra de Deus era tão grande, que eu não vi a hora de chegar. Foi algo tremendo, tremendo. Essa noite foi uma noite de muita bênção, de muita alegria, para poder estarmos juntos aqui. Porque eu sei que Deus vai nos revelar a palavra dele com muito poder. Amém? Hoje foi um dia só de notícia boa para mim. Se não foi de notícia boa para você, levanta a mão, deixa eu profetizar. Ainda vai dar para você receber uma notícia boa ainda hoje, hein? Ainda não deu meia-noite, quem sabe a notícia chega lá antes da meia-noite. Amém? Foi um dia de boas notícias. Eu tenho um amigo, eu estou orando por ele, jogador de futebol, sabe? E esse rapaz falou para mim assim, pastor, vai ser difícil, um desafio que eu vou tentar. Mas eu vou tentar. Ele estava sem jogar bola há algum tempo, e aí contrataram ele, lá no Santos. Lá no Santos, contrataram ele. E ó, está no time certo? Glória a Deus. Como aqui é uma igreja de crente, né? Eu sei que não vai ter nenhum corintiano. Meu Deus, falei alguma coisa errada. Não, corintiano é gente boa, né? Até tem um povo na Bíblia que se assemelha muito a ele, os filisteus, já ouviram falar? Aleluia! Não,
Não, mas eu não gosto de falar mais de corintiano, não. Eu gosto de falar mais de filisteu. O corintiano é uma benção, irmão. Bom, vamos mudar de assunto, que o negócio ficou pesado. E presta atenção. Então, é uma alegria tão grande. É uma alegria tão grande, sabe? Ver as coisas acontecendo. Esse moço está rompendo lá. Aí amanhã ele vai jogar. Pode ser campeão, pode ser que não. Mas sendo ou não sendo, ele já venceu todos os obstáculos, porque por causa da idade, já está com a idade avançada, e é o artilheiro do campeonato estadual, foi o melhor jogador do campeonato, ainda vai ganhar o craque revelação lá do campeonato. Olha bem, são 3 prêmios num dia só. E 2 carros. Deus está no negócio. Olha para quem está e diga assim, quando Deus está no negócio, Ele transfere riqueza para a mão do seu povo. Até quando você não quer. Hein? Eu tenho um crente amigo meu que ele vive falando assim, pastor, eu não quero ganhar dinheiro, mas não tem jeito, dinheiro vem atrás de mim. Eu falei, irmão, porque a bênção de Deus está na sua vida. E se a bênção de Deus está na nossa vida, coisas sobrenaturais acontecem nessa área. E em todas as demais áreas. Mas esse é um sinal de Deus, hein? De que a coisa está mudando. Quando eu era menino, eu ia para a escola e eu passava na venda para comprar o lanche. E aí o dono do bar passava a mão na minha cabeça e falava assim, ó, olha o que já estão fazendo com esse menino. Vai ficar pobre e ignorante, porque eu ia com a Bíblia. Naquela época quase não tinha crente. E todo crente era o quê? Pobre e ignorante. Então, eu já pensava assim, vai ser mais um pobre e ignorante. Né? Se eu pudesse encontrar com ele hoje, que ele já faleceu, eu vi ele já depois de pastor. Mas ele faleceu. Se ele tivesse vivo hoje, eu ia dizer para ele quanto eu estudei, porque foi difícil. O negócio foi fácil, não. Foi pretinho e pobre até fiquei, irmão. Agora ignorante não fiquei, não. Você sabe que tem gente que até confunde a simplicidade com a ignorância, né? Tem gente que confunde, mas não pode confundir, não. Deus nos deu a capacidade de ser simples e, ao mesmo tempo, astutos. Quem está aí? Você está aí ou não? Quem está aí? Quem está aí? Levanta a mão se você ainda não formou, se você não tem curso superior, que eu quero profetizar na sua vida. Levanta a mão, levanta a mão. Eu profetizo que ainda dá tempo. Hein? Levanta a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo que ainda dá tempo. Que Deus pode te dar a formação que você nem sequer imagina que é capaz de ter. Porque o espírito de sabedoria que estava sobre Daniel e de excelência está descendo e repousando sobre a tua cabeça. O mesmo espírito que estava sobre Daniel, que fez com que ele fosse separado no meio dos inteligentes, porque a Bíblia diz que todos eram inteligentes, mas sobre Daniel repousava um espírito de excelência e de sabedoria. Eu profetizo na tua vida que um espírito de excelência, um espírito de sabedoria está repousando sobre a tua vida agora. Amém, irmãos? Irmão, o que nós vamos precisar para estudar a Bíblia Sagrada? Primeiro, uma Bíblia Sagrada. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levanta a mão. Eita, glória a Deus. E se possível, nova. Pastor, a minha é usada. Não tem problema. Só não fica com dó de escrever nela. Entendeu? O que a gente precisa para estudar a Bíblia Sagrada? Nós precisamos, geralmente, de um marca-texto. Se você não trouxer, amanhã você já pode trazer. Se você não trouxe, perdão, amanhã você pode trazer. Uma caneta azul e uma caneta vermelha. E assim você vai poder marcar todos os textos e não vai esquecer. Por quê? Porque o Espírito de Deus colocou no meu coração da gente começar do início. Bem do início. Que é para você não travar as 4 rodas aí comigo. Amém? Então nós vamos bem do início. E se você não anotar, você não vai conseguir guardar. Porque é muita coisa que flui do Espírito na hora que o Espírito de Deus começa a revelar. Ele é como uma fonte que não seca. Quem está aí? E professor, irmão,
Eu costumo dizer que é igual laranja. Só você espremer que sai muito. Diga assim, o que é isso? Diga, o que significa isso? Fazer a pergunta certa, na hora certa. Aí, irmão, você vai se encher de conhecimento. Geralmente eu costumo dar liberdade para as pessoas fazerem perguntas. Eu não sei como é que é aqui. Se todo mundo for educadinho, pode fazer a pergunta no meio da palestra. Se não for assim, aí nós vamos deixar para o final. Então, pastor, qual que é o educadinho para fazer pergunta? É levantar a mão e perguntar um de cada vez, coisas que estejam dentro do assunto. Amém? Quem concorda? Amém? Ah, não entendi, pastor, repete. Eu repito, não tem problema, quantas vezes for preciso. Ó, então, a Bíblia na mão, caneta, essa tradução que eu vou usar aqui, ó, é uma tradução de 1929. É a primeira tradução da Bíblia Sagrada para o português do Brasil. Sempre que você for comprar uma Bíblia, lembre-se, quanto mais antiga a tradução, melhor é. Amém? Aí essa aqui, ó, é uma Bíblia que está em espanhol, é tirada dos textos aramaicos, mais antigos do que os manuscritos hebraicos. A maioria dos textos dessa Bíblia foram encontrados junto com aqueles manuscritos do Mar Morto. Não sei se você já ouviu falar, depois você pesquisa no Google. Aí, se você tiver com o Wi-Fi liberado, hoje em dia está um desafio da aula, né, irmão? Todo mundo tem um Google. Você está falando negócio, o cara está pesquisando já. Wikipedia, agora é Wikipedia. Agora é assim. E essa aqui, ó, é uma Bíblia com chave bíblica. Para quê? Você esqueceu o versículo, você procura na chave bíblica. É bom você ter uma chave bíblica em casa, porque você não lembra os versículos tudo de cabeça. E o que a chave bíblica faz? Por exemplo, você precisa lembrar só uma palavra que tenha no versículo. Dedo. Aí você vem na chave bíblica e vem na palavra dedo. E vai ter todos os versículos na Bíblia que falam a palavra dedo. Conseguiu entender, não? E aí você vai conseguir se achar, se localizar, encontrar tudo o que você precisar na Bíblia Sagrada, porque vai ser muito bom para você. Você não repara meu rosto, não, sabe? Está meio manchado assim, que eu fiz um peeling. Antes de eu casar, eu achava que esse negócio não era coisa de homem. Não é coisa de macho, não. Porque a gente casa, irmã, a gente descobre que a gente só é o homem, macho é elas, né? Elas é que manda, né? Aí eu fiz um peeling, está descascando. Né? Eu até falei para o pastor, achava que só duas coisas descascava, cobre e sogra. Agora, descobri que peeling também. Vamos lá? Gênesis no capítulo de número 2. Aquele dia nós travamos lá no versículo 8, né? Gênesis capítulo 2. Quer anotar o nosso assunto? Vamos falar sobre a origem do homem e a bênção de Deus. Amém? Anote aí. A origem do homem e a bênção de Deus. Vamos tratar do homem primeiro, depois nós tratamos da bênção de Deus. Se você tem caneta para anotar, se você tem marca-texto, prepare-se aí. Deus vai falar com você de uma maneira muito poderosa. Amém? Só mostrar os DVDs, pastor? Ó, eu trouxe o material dessa vez. Das outras vezes que eu estive aqui, eu não trouxe? Obrigado, meu pastor. Ó, se você quiser aprender mais de Bíblia Sagrada, você pode adquirir os DVDs. Ó, são DVDs de estudo, não são DVDs de pregação comum. São DVDs de aula, de estudo, de ensino. Então, você vai aprender muito. Esse aqui é uma série de mensagens sobre antropologia bíblica, ou seja, o homem na Bíblia. Fala da origem, da queda, da redenção e fala do homem na eternidade. Você sabe que tem gente que pensa que não vão ficar na eternidade assim, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, se fosse para ficar assim, eu não ia para lá, não. Entendeu? Não vai ser um mantra. Como vai ser na eternidade? O que vai acontecer? Nós vamos conhecer as pessoas que nós conhecíamos aqui? Vamos nos lembrar delas? Como que vai ser a vida? Será que vai ter academia? Será que as pessoas vão precisar ser fitness? Como que vai ser tudo lá na eternidade? Então, esses DVDs vão responder a uma série. São 4, ó. A origem, a queda, a redenção
e o homem na eternidade. Por que participar da ceia do Senhor? Mensagem poderosa. Ó, a eternidade. Esse aqui, se eu pudesse, eu ia dar um para cada mulher que tem o marido no ministério. Que essa mensagem cura. O Abraão que a igreja conhece e o Abraão que Sara conheceu. Aqui eu dei uma incorporada na Sara e falei de Abraão na visão de Sara. Porque quem conhece o marido mesmo é a mulher. Eu vou ter que pregar de novo, que é para levantar a bola dele, ficou ruim para ele lá. Aí eu vou pregar agora, o Abraão que a igreja conhece e o que Deus conheceu, porque, olha, negócio aqui, essa mensagem era uma mensagem para ser ministrada num congresso só com mulheres de pastor. Porque, ó, Sara, cura. A origem do homem, né, fecha a alma vivente. A pessoa que Deus não ama, se é que Deus pode não amar alguém. Você sabe que eu cresci com a família católica, né? Só meu tio que me criou, o irmão da minha mamãe, que me criou no evangelho. Mas o resto dos parentes é tudo católico. E minha vovó mesmo dizia sempre assim, ó, Deus tem que amar todo mundo. Católico, evangélico, macumbeiro. E essa é a ideia que nós temos. Mas aí eu descobri na Bíblia que tem um tipo de pessoa que Deus não ama. E aí você tem que ler a Bíblia para você ficar tão escandalizado quanto eu. Porque eu pensava que Deus amava todo mundo. Aprendi isso desde criança. Depois eu pego na Bíblia Deus dizendo que não ama um. Aí eu falei, eita. Quem é dizimista aí? Levante a mão. Ótimo. Essa mensagem vai acabar com você. Os dizimistas que me perdoem. Que é isso, pastor? Você está falando contra o dízimo? De jeito nenhum. É que eu estou aqui ensinando que na nossa fé, o dízimo só é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Tem gente que começa a dizer, mas já acha que é crente. Só começou a sua caminhada, irmão. Hein? Deus quer muito além do dízimo, Deus quer o seu coração. Quem está aí? Amém. Mas quem não é fiel no pouco, não pode ser posto no muito. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, quem tem dificuldade de dar dinheiro tem que perguntar para si mesmo se realmente deu a sua vida. Qual é mais importante, sua vida ou seu dinheiro? Aí, sua vida, você dá o dinheiro, não. Temos que, ó, reavaliar a questão. A aparência e a realidade do reino de Deus. Irmão, pensa numa mensagem para você ficar 3 dias sem dormir. Você sabe que no meu ministério eu vivo essa experiência. As pessoas me ouvem e dizem assim, pastor, eu perdi noite de sono. Não conseguia dormir. O cara chega em casa e não consegue dormir. Aí me liga, né? Porque não dorme, acho que ninguém vai dormir também. Aí me liga. Pastor, não dormi. A verdadeira história da família de Davi, pouca gente sabe, mas Davi foi filho de um adultério. A mãe dele chama Nitzvet. E se você perguntar isso para a maioria dos professores de Bíblia do planeta, pouquíssimos vão conseguir te responder. Ela é de ascendência moabita, Davi era ruivo por isso, seus irmãos o odiavam, e ele morava nos campos de Boaz, 30 quilômetros da casa de Jessé. Um dia, o Espírito Santo mandou buscar o ruivo para trás. Por quê? Aquela história de Ruth, que ela pega as espigas de cevada, já madura, então Ruth é uma tipologia do Espírito Santo, e as espigas maduras, Davi, que era deixado para trás as espigas, não é isso? Davi também foi deixado para trás, mas Deus mandou buscar ele, para ungir ele rei, diante dos seus irmãos, que no mesmo dia que ele foi ungido à tarde, no mesmo dia pela manhã, os irmãos dele, depois de uma noite de bebedeira, tentaram matar ele afogado. Está tudo na Bíblia, irmão. O sol da justiça nasceu para você. Mensagem poderosa. Essa mensagem tem base no texto do tabernáculo. Porque o sol da justiça, todo dia nasce no tabernáculo e se põe. O caminho da justiça, ele é feito no tabernáculo. Quando você entra no tabernáculo, é assim, ele é retangular. Então você entra, a primeira coisa que você vê é um altar de holocausto.
Depois você caminha um pouquinho mais, do lado esquerdo aqui, ó, está a bacia de bronze. Aí tem uma barraca, uma tenda, que está dentro de uma cerca. Aí se você entrar na tenda, ela tem 2 cômodos. O primeiro cômodo, quando você entra pela porta, à direita, tem a mesa dos pães asmos, sem fermentos. À esquerda, que dá para o sul, tem o candelabro de 7 pontas, a menorá. Adiante, que dá para o norte, tem o altar de incenso, de ouro, feito para o incenso. Não é aquelas varetinhas que você vê queimando para Shiva aí, não. Hein? Depois tem o véu, que na verdade são 4 tipos de pele de animais. E aí você entra para dentro do véu, está a Arca da Aliança, no lugar santíssimo. São 6 utensílios: o altar de holocausto, a bacia de bronze, a mesa dos pães, a menorá, o altar de ouro e a Arca da Aliança. Esses 6 utensílios, eles estão linkados lá com Hebreus 6, quando a Bíblia ensina sobre os 6 rudimentos da nossa fé. Quais são os 6 rudimentos da nossa fé? O altar de holocausto é a morte da carne, ou seja, o discipulado. A partir do momento que eu entro pela porta do tabernáculo, eu aceitei Jesus, porque Jesus disse assim, ó, eu sou a porta. Então, se eu entrei, aceitei a Cristo. Depois disso, discipulado. Depois que o discipulado tem início, batismo nas águas. Depois do batismo nas águas, mesa dos pães, que é a ceia. Depois da ceia, batismo com o Espírito Santo, que é a menorá. Depois do batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo, que vai moldar o seu caráter. Porque uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e totalmente sem caráter. Você tem que estudar sobre isso aí. Senão, você vai entrar em parafuso. Quando você vê o cara profetizando, pulando, falando em língua, e depois dando golpe nos outros. Aí você tem que entrar lá para dentro do Santíssimo, que está a arca. Dentro da arca tem as pedras da lei, a vara de Arão que floresceu e a tigela de ouro com maná. E essa é para os maduros na fé. Por quê? As pedras da lei, a revelação. A tigela com maná, o alimento sólido. E a vara de Arão é a certeza da ressurreição. Então já não é mais para as crianças, já para os adultos. Porque o alimento sólido, a Bíblia diz que o leite para as crianças e alimento sólido para os adultos. Quem está por aí? Tem essa Bíblia aí, ó, que é a Bíblia, só levanta ela aí, pastor, do casamento blindado. Tem a do homem e tem a da mulher. Obrigado, pastorzão. Olha lá, ó. Essa Bíblia aí é uma bênção. Sabe por que eu estou levando ela? Porque eu acredito que nós precisamos proteger os casamentos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, é uma Bíblia poderosa, com muito argumento, com muito comentário, tudo sobre como proteger seu casamento. Tem a do homem, tem a da mulher. Você vai encontrar lá atrás. E tem esse seminário aqui, ó. São 4 DVDs que eu ministrei lá no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, na igreja do pastor Marcos Gregório. Você vai ver aqui, ó, que não é conversa de pregador, tem 2 DVDs aqui que eu não consigo acabar a mensagem. A igreja vira de cabeça para baixo, de tanta unção. Muito poder, muita unção. Então, são 4 DVDs, ó. O segredo da prosperidade. E isso aqui é um kit. Então, se você levar um kit, tem um desconto lá. Sai R$50 os 4, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela paciência. Isso faz parte também, do ministério. Tem que aguentar. Vamos lá. Gênesis no capítulo 2. Quem encontrou? Também pudera, pastor? Gênesis capítulo 2. Vou orar. Pai nosso que estás no céu, seja honrado o teu nome aqui na terra, para que venha a nós o teu santo reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra entre os homens, da mesma maneira que ela é feita no céu. O pão de sábado antecipa e dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas ofensas e dai-nos coração para perdoarmos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Querido, quando nós falamos do homem, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o desejo de Deus de gerar o homem é muito mais antigo do que a própria criação. Deus pensou primeiro em mim, Deus pensou primeiro em você, depois Deus pensou na terra. Quando nós falamos do homem, nós precisamos entender alguns mistérios que a palavra, ela esconde, ela embaralha, para que nem todos tenham acesso. Eu não sei se você sabe, se eu disse, se eu não disse, eu vou repetir, se eu já disse, eu vou repetir, mas a Bíblia Sagrada não é para todo mundo. Só tem uma mensagem na Bíblia Sagrada que é para todo mundo. Qual é a mensagem? A mensagem da salvação. Essa mensagem é para todos. Qualquer pessoa que ouvir vai entender. Pode não aceitar, mas vai entender. Todas as demais mensagens da Bíblia não é para todos, é para um povo específico. Quem está aí, diga amém. Quando eu era criança, disseram assim para mim, Jesus é simples no falar. E para que as pessoas o pudessem entender, ele falava em parábolas. Ou seja, ele estava andando no meio de um campo de trigo. Ele usava o trigo como exemplo para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava dizendo. Ele está andando numa vinha, ele usa a uva como exemplo. E aí, a partir da uva, ele vai falar algo por metáfora para que as pessoas possam entender aquilo que ele está dizendo. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu ouvi desde criança, até o dia que eu li a Bíblia. Porque eu estava lendo a Bíblia, e em Mateus, no capítulo 13, verso 10, os discípulos dizem assim: Senhor, por que é que o Senhor fala em parábolas? Aí Jesus responde, para meu escândalo, aquilo que eu nunca imaginei que ele pudesse responder. Ele diz assim, eu não quero que eles entendam. Então, não é a pessoa que não consegue entender, é Jesus que não quer que ela entenda. Mudou ou não mudou tudo? Hein? Porque a mesma capacidade que eu tenho de entender, todos nós temos. Agora, Cristo escolheu revelar sua palavra a uns e a outros não. Primeiro princípio, para você ter uma revelação da palavra: humildade de coração. Olha como Jesus orou: Pai, obrigado, porque o Senhor quitou esta revelação dos sábios, dos entendidos, dos doutos, mas a revelastes aos humildes de coração. Então, a primeira coisa para eu aprender alguma coisa do Espírito Santo é confessar diante do Espírito Santo que não sei de nada. Se eu achar que sei, travou tudo. Porque aí o Espírito Santo não pode falar, porque ele não vai dividir a glória dele com você, sabichão. Quem ensina e revela é o Espírito de Deus. Não tem nada a ver com o homem. Quem está aí? Está todo mundo pegando? Glória a Deus. Aí Jesus respondeu, então ele disse: olha, eu não quero que eles entendam, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Outra tradução: porque a vós é concedido conhecer os segredos do céu, mas a eles isso não é concedido. Olhe isso, irmão, o céu tem segredos. Irmão, segredo é um negócio que você conta para todo mundo? Por exemplo, segredo é trem que você conta para crente? Hein? Olha para quem está do seu lado e diga assim: e aí, você conta segredo para todo mundo? Sim ou não? Segredo, a gente conta para todo mundo, sim ou não? Fala comigo, crente, tem alguém aí? Está vivo ou está morto? Se está vivo, dá um glória a Deus. Segredo é coisa que a gente conta para todo mundo, sim ou não? Não. Então diga para quem está do seu lado, diga assim: o que Deus vai te falar essa noite
São segredos do céu. Não é para você chegar no café da manhã amanhã e contar para aquele parente que não veio. Diga por quê? Vai endemoniar. Porque não vai entender. O demônio vai entrar nele e vai brigar com você. É para você. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido pelo Espírito Santo. Não é para a igreja do vizinho, senão Deus tinha me mandado lá e não aqui. É para você. Deus quer te revelar segredos. E por que Deus quer revelar segredos? Porque de alguma maneira Deus tem entendido que você tem dado fruto. Porque olha como está escrito. A vós quem? Com quem Jesus estava falando? A vós é dado conhecer os mistérios. A vós quem? Discípulos. E quem são os discípulos? Os que dão frutos. Em João 15 ele diz, nisso sereis conhecidos como os meus discípulos. Como? Que deis muitos frutos. Quando vocês estiverem dando muitos frutos, todos vão saber que sois discípulos. Ou seja, discípulo é aquele que dá fruto. E ele só revela segredos a discípulos. O que nos faz entender que você tem gerado algum tipo de fruto que faz Deus olhar para você como quem olha para um discípulo para te dizer: esta noite eu vou te revelar segredos que a maioria dos homens não pode saber. Paulo disse: eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora dele, na carne ou no espírito, e contemplou coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Mas ele não é um homem? Ele diz: conheço um homem. Deus mostrou para um homem. Então existe um tipo de homem que pode ver, saber e conhecer coisas que os outros homens não podem. E eu quero dizer para você, você está contado entre estes que podem receber estes segredos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é uma pessoa muito especial. Não, irmão, diga de verdade, sem inveja, diga aí, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito amada no céu, e Deus quer te revelar segredos. Quantos desejam? Então levanta as duas mãos para o céu, olha lá para cima para onde está o trono de Deus e diga: eu recebo, em nome de Jesus eu recebo. Amém? Preste atenção. O homem foi gerado antes mesmo da fundação do mundo. Deixa eu dizer de uma forma que você entenda. Você existe desde antes da fundação do mundo. Então já não há mais motivos para você ficar escondendo a idade. Porque você é muito mais velho do que imagina. Amém? Vamos ver isso? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo de número 1. Verso de número 4. Está escrito assim, ó. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você está aí ou não? Olha aqui para mim. Ele nos elegeu nele, dentro dele, antes da fundação do mundo. Você já existia em Deus. Antes do mundo existir, você já existia em Deus. E Ele já te conhecia. E já te chamava pelo teu nome. Não pelo nome que a tua mãe te deu, mas pelo nome que Ele te deu. O mesmo nome que Ele vai te devolver no final,
como diz Apocalipse, que ele vai te dar uma pedrinha branca e nessa pedrinha estará escrito o teu nome, que ele te deu desde a eternidade. Porque o nome dos seus pais você vai carregar apenas por herança, porque você vai voltar a ser chamado pelo nome que Deus te deu. Diga comigo, ai, 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 ai. Você já está pegando da onde é que os espíritas tiraram essa ideia. Que ninguém criou uma doutrina, só distorceram a verdade. Está pegando aí ou não? Quem está aí? Mas nós existimos desde antes da fundação do mundo. Onde estávamos? Em Deus. Porque Deus, olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, com seriedade, vai rir não. Diga assim, Deus, um dia esteve grávido de você. Claro, Deus gera no seu ventre, assim como uma mulher gera o filho. Por isso que em muitos lugares na Bíblia, Deus é chamado de mãe. Deus aparece como uma figura feminina. Olha o salmista, como criança desmamada no seio de sua mãe, somos nós nos braços do Senhor. Está aí ou não? Quem está por aí? Quem está por aí? Então o autor da cabana não estava tão doido não. O salmista já tinha ficado doido primeiro que ele. Ó, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Olha o mistério. Antes da fundação do mundo, você já existia em Deus. Quando você foi nascer, quando você foi encarnar, não tem outra palavra, a gente tem preconceito com esses termos, mas o termo é esse, encarnar, né? Quando você foi encarnar, quando você foi entrar na matéria, está conseguindo pegar? Nesse momento, Deus te enviou para a terra com uma missão. Deixa eu te falar. E Ele te revelou qual era a missão. E você nasceu dizendo assim, ó, eu vou, eu quero. A família, a circunstância, o lugar, tudo você sabia de antemão. Vou falar de novo. Isso é para você nunca mais dizer, eu não escolhi nascer nessa família. Você aceitou. Deus fez a proposta e você aceitou. Depois eu vou te recomendar um livrozinho, que eu li esse livrozinho, muitas vezes eu amo ele. Chama O Perfil de Três Reis. Quem já leu? Depois você lê esse livrinho, procura na internet, pode baixar na internet, que tem de graça, não precisa nem comprar mais. Ó, O Perfil de Três Reis. Leia com muita atenção o prólogo. Você vai entender o que eu estou falando, tá? Com muita atenção, leia o prólogo. Agora preste atenção, ó. Quando nós fomos escolhidos por Deus, fomos enviados para a terra como uma tipologia de Cristo. Tudo o que existe no mundo natural é uma cópia das coisas espirituais. Nada existe no mundo da matéria que não tenha vindo do mundo dos espíritos, como cópia, figura, sombra, modelo. Assim como Deus disse para Moisés, faça um tabernáculo, como modelo daquele que eu te mostrei no monte. Ou seja, o tabernáculo que Moisés fez era falso. O verdadeiro está no céu. O de Moisés era paraguaio. Vou lhe mostrar. Abra comigo a Bíblia em Hebreus. Capítulo 8. Quem está aí, diga amém. Verso 4, quem está aí? Hebreus 8,4 diz assim, ora, se ele tivesse na terra, tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei.
os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, fazer tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Quem está aí, diga amém. Verso 1, olha o verso 1, olha o verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual fundou o Senhor e não o homem. O que o de Moisés é? Uma cópia de um tabernáculo celestial que existe primeiro no mundo espiritual. A cadeira que você está sentando é uma cópia, semelhante, nunca igual, e correspondente a uma gerada primeiro no espírito. A roupa que você usa, o carro que você anda, tudo no mundo natural é cópia, sombra, modelo e figura de coisas celestiais. Ninguém teve a ideia genial, só foi inspirado pelo mundo dos espíritos. Quem está por aí? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, nós entendemos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Que mundos? O mundo visível e o mundo invisível. Outra tradução, pela fé, nós cremos que pela palavra de Deus foi o universo formado. O universo consiste em quê? Em dois mundos, um visível e um invisível. Agora, olha o texto. Pela fé, nós cremos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê veio a existir a partir daquilo que não é aparente. De o que é isso? Tudo que eu vejo veio de algo que eu não vejo. Quem está aí? Graças a Deus que a ciência avançou, porque eu não preciso ser religioso para provar isso. Dividiu átomos, nêutrons, prótons e elétrons. E chegamos, a partir daí, na antimatéria. Cientificamente provado. Existe, no universo paralelo, algo que dá à matéria a forma que tem. Está conseguindo entender ou não? Preste atenção. Antimatéria, na física, na teologia, espírito. O espírito gera as coisas físicas. Tudo que é físico, material, natural, veio do mundo invisível, do mundo espiritual. Quem está aí? Hebreus 11, 3, está aí o princípio da existência de todas as coisas. Tudo que se vê, veio do que não é aparente. Pode dizer comigo? Tudo que se vê, veio do que não é aparente. Quem pegou? Então, para dar certo, você tem que ter nascido primeiro no espírito. E o seu corpo físico é só uma cópia mal feita do corpo espiritual. Por que mal feita? Não, presta atenção. Vou reformular a frase. Mal feita não. Vou reformular. O seu corpo físico é uma cópia detonada do seu corpo espiritual. Porque o dia que Deus fez, Ele fez bem feito. Mas aí o negócio foi perdendo a simetria. Basta bater uma foto, você vai ver que você é todo torto. Hein? Quem está aí? Aliás, os gregos dizem que bonitos são aqueles que têm simetrias iguais. Não é isso? Melhoradas, menos distorcidas. Não é isso? Eu, por exemplo, outro dia bati uma foto minha e vi com um olho era em cima e outro embaixo. Que é isso? Falta de simetria. Você está entendendo? Diga amém. Mas é assim, um pé é maior do que o outro. Quem está aí?
Um lado do peito é maior do que o outro. Hein? Uma perna parece que é mais grossa, a outra é mais fina. E aí vai ficando todo torto. Mas o dia que Deus fez retinho, tudo certinho. E eu vou te dizer, para você se alegrar, levanta a mão e deixa eu profetizar, irmã. Vai voltar tudo para o lugar. Do jeito que Deus fez no início. Nós vamos voltar até a mesma forma do início. Um corpo glorificado em Deus. Amém? Quem está aí? Então, despreocupa com esse corpo de agora. Ó. Libertação para alguns. Então, todas as coisas assim, geradas no espírito primeiro, depois são geradas no natural. Para que isso seja uma regra, você tem que ter sido gerado primeiro no invisível e depois no mundo visível. Quem entendeu, diga amém. E foi isso que aconteceu. Você foi gerado primeiro no mundo espiritual, no mundo invisível, e depois no mundo natural. Porque você já existia em Deus, antes da fundação do mundo, mas não tinha corpo físico. Está conseguindo entender ou não? Você tinha apenas o corpo espiritual. Ouça o que eu vou te dizer. Deus não cria espíritos. Um grave erro teológico e um linguajar popular da igreja sempre vai declarar coisas como Deus criou os anjos. Deus não pode ter criado anjos porque anjos são espíritos. E Deus não cria espírito, Deus cria matéria. Ele gera espírito, assim como uma mulher gera um filho. Diga comigo, ai, 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 ai. Diga forte, ai, 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 ai. Então observe, quando a mulher está grávida, ela é uma tipologia de Deus. Ela aponta como é com Deus na realidade. Como Deus gera os espíritos. Está pegando? Quem está pegando? Está todo mundo entendendo? Então, você foi gerado dentro de Deus com um propósito específico. E quando você foi enviado para a terra, você foi enviado como um tipo de Cristo. Por quê? Porque se todo mundo na tua família falhar, se todo mundo no teu bairro falhar, se todo mundo na tua cidade falhar, se todo mundo no teu país falhar, Deus conta com você para ser como um Cristo para eles. Quem está aí? Muitas dessas pessoas foram escolhidas para serem mártires. E aí você vai entender por que uma criança de 3 anos é estuprada e morta. Porque você vai chorar e você vai dizer assim, olha como você vai dizer, meu Deus, a vida dela podia ter sido tão boa, mas não tem nada melhor do que aquilo que ela alcançou por ter sido martirizada e pregar com sua própria vida. Vou dizer de novo. Quando uma criança nasce e morre no ventre de sua mãe, um aborto natural, ela está denunciando o nosso pecado. Ela está dizendo, se o mundo não estivesse em pecado, isso não teria acontecido. Vocês precisam mudar o caminho de vocês. Quando uma criança nasce especial, é um mártir que está denunciando nosso pecado. A vida dela prega contra nós. Quando uma criancinha morta, porque eu sei que é difícil para você encarar a morte dessa maneira que Deus encara, mas tem um texto em Apocalipse que nos fala sobre o 5º selo. Quando o 5º selo é aberto, se vê debaixo do trono de Deus mártires que estão dizendo assim, Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue? Então o Senhor diz para eles, acalmai-vos por um tempo e ainda um pouco de tempo, até que o último
dos mártires seja entregue. Deus sabe o número deles, premeditado. Deus escolheu alguns para morrer pelo Evangelho. Aliás, Deus escolheu alguns que escolheram dar as suas vidas, abrir mão da vida nesse mundo, para denunciar o nosso pecado. Esses mártires estão debaixo do trono com o Senhor, ninguém está dormindo. E é melhor estar lá, eles dizem. Muitíssimas vezes melhor estar lá do que aqui. Mas quando o último deles for morto, então Deus diz que vai vingar o sangue de cada um deles. Mas essas pessoas foram escolhidas. Assim como eu recebi um chamado para o ministério, essas pessoas foram chamadas por Deus para darem as suas vidas, para pregar, não com palavras, com atitudes que pouquíssimos de nós encararíamos. Quem está aí? Quando você nasceu, foi aberto no céu um livro. Mas antes de você nascer, quando você ainda estava com Deus, Deus abriu também um livro no céu. E escreveu nesse livro tudo que Ele sonhou para você viver na terra. Perdão, o clima. Tudo que você ia viver, tudo que Deus sonhou para você, Ele escreveu num livro. Olha para quem está do seu lado e diga isso para ele. Ih, rapaz, está difícil. Diga assim, ó, Deus escreveu em um livro tudo o que Ele sonhou que você deveria viver. Mas quando você nasceu, irmão, olha para mim, um livro foi aberto e começou a ser escrito. Qual? O livro da sua vida. E o livro que Deus escreveu se chama O Livro do Propósito, aonde Deus escreveu o que Ele sonhou a teu respeito. Quando você nasce, um outro livro começa a ser escrito, que é o livro da sua vida. Depois serão comparados o livro do propósito com o livro da sua vida. E você vai ser julgado pelas coisas que estarão escritas nos livros. Eu nasci com um propósito. E o propósito está registrado, porque quando eu nasci, eu perdi a lembrança do espiritual. Segundo a tradição judaica, não é Bíblia, mas nós também não podemos ignorar a tradição de um povo como esse. Está vendo esse afundadinho que você tem aqui? Todo mundo tem aí? Passa o dedinho aí, sente aí. Se é muito fundo ou é pouco? Esse é o lugar que, segundo a tradição judaica, o anjo do Senhor tocou em você para você esquecer tudo que você viveu com Deus antes de nascer. E quanto mais fundo, mais você esqueceu. Está conseguindo pegar aí ou não? Isso está no Talmud judaico. É o livro das tradições orais dos judeus. O que não foi para a Bíblia, que eles só falam entre pais e filhos. Agora olhe bem, preste atenção. Na nossa Bíblia, Jesus faz alusão a esse livro. Um dia alguém perguntou, por que o senhor vai por Samaria se sois judeus e nenhum judeu vai por Samaria? Ele disse, eu vou porque no livro está escrito de mim. Por que o senhor fala com essa mulher? Porque está escrito no livro. Por que em Belém? Porque no livro está escrito. A Bíblia é o livro do propósito de Deus com Cristo. E Ele nasceu e viveu. Tudo segundo dele foi escrito no livro. Para que você entendesse que você precisa viver não a sua vida, mas o propósito de Deus
para a sua vida. Está conseguindo entender? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Salmo 139. Só quem encontrar, diga amém. Salmo 139, verso 16. O Senhor me conheceu, ou os teus olhos me viram, substância ainda informe, sem forma. E no teu livro, todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Preste atenção. No teu livro, todos os meus dias foram escritos, quando nenhum dos meus dias ainda existia. Ou seja, eu não tinha nascido. Deus já tinha escrito tudo a meu respeito. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 20. Bíblia nova gruda as folhas, olha. Ficam pegadas. Verso 11. Espera aí. Não, perdão. Apocalipse capítulo 11. Desculpa, eu fiz confusão. É o 20:11 mesmo. É porque eu mudei a tradução. 20:11. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Quem está aí? Olha bem. Vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Você está aí? Vi os mortos, grandes e pequenos. Pequenos aqui não são crianças, tá? Pequenos são pessoas pouco importantes e pessoas muito importantes no que diz respeito à história da humanidade. Ricos, pobres, famosos, anônimos, grandes e pequenos, tá bom? Estavam de pé diante do trono. Olha bem, eles estavam de pés. Então, abriram-se os livros. Está vendo? E ainda, outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Então, preste atenção. Os primeiros livros não tem nada a ver com o livro da vida. Está pegando aí, não? Foram abertos livros e o livro da vida. Olha o texto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. É o livro do propósito e o livro da tua vida. Porque diz o texto: não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos,
quando nos céus contemplam incessantemente a face de nosso Pai Celestial, seus anjos, no plural. Ninguém tem um anjo só. Não tem um anjo da guarda? Quando você era católico, você até rezava para ele. Ficou crente, não fala com ele mais. É ou não é? Quem falava com o anjo da guarda aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Quer dizer, você ficou crente, irmão? Não foi proibido de falar com o anjo não, viu? Pastor, mas eu não vou adorar anjo? Irmão, você fala comigo e não me adora. Eu falo com você e não te adoro. Quer dizer, ter um relacionamento com o céu não quer dizer que nós vamos adorar anjos. Mas é normal que homens de Deus falem com anjos e anjos com homens de Deus. Ó, vou abrir o texto aqui para você. Vem para Mateus. Mateus. Mateus, no capítulo 18, verso 10. Mateus, no capítulo 18, verso 10. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Você está por aí? Então olha para quem está do céu e diga assim, seus anjos. Olha para mim, o crente, o mais ruim de serviço dos crentes, o pior deles, no mínimo, 2 anjos. No mínimo. Por quê? Porque quando um está com Deus, o outro está cuidando de você. Anjo não é onipresente. Ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Se um sai, outro tem que ficar. Como o diabo ruge ao seu redor, como um dragão ao seu derredor, como um leão querendo te devorar, soltando fogo pela ventra, um anjo tem que estar ao teu redor. Por isso diz o texto, o anjo do Senhor acampa ao redor. Então observe, o demônio está ao derredor, o anjo está ao redor. Está conseguindo entender? Diga amém. O anjo está entre você e o demônio. Entre você e o demônio tem um anjo de Deus acampado. Não é que ele montou uma barraca. Não. Acampado é uma terminologia de guerra. Acampou-se Israel contra os filisteus. Tem um anjo de Deus preparado para a batalha. A qualquer momento, 24 horas por dia, ao seu redor, para que você não tropece com o teu pé em pedras. Vou traduzir para você. Há um anjo do Senhor ao teu redor, com a espada desembainhada, preparado para a guerra, para que porventura você não seja vítima de um demônio. É isso que está dizendo o texto. E quando esse sai, outro tem que chegar. E por que eles saem? Por que eles vão na face de Deus? Para levar relatório a teu respeito. Tudo que você fez, tudo que você falou e tudo que você pensou está registrado no livro da tua vida. Por isso diz o Senhor que sonda e julga até mesmo o pensamento humano. Ele pesa os rins. O que isso quer dizer? Que ele sonda o espírito, que ele conhece os desejos e as intenções do seu coração. Está conseguindo entender? Diga amém. Tudo isso está registrado. Tudo isso está registrado. Pastor, mas vai dar problema, porque eu acho que eu sou meio esquizofrênico. Você não está sozinho nisso, não. Eu acho que crente já é tudo meio doido, só porque é crente. E aí, irmão, há uma batalha tão grande dentro de nós, da carne com o espírito, para que você não faça o que você quer, que todos nós ficamos meio doidos. Coisa normal. O
problema é que você pensa que os desejos que você chama malignos e a Bíblia proibitivos são pecados, e não são. Só são desejos, porque você não pode se entregar a eles. Quando você chegar diante de Deus, você vai ser muito mais vítima do que réu na sua mente. Creia, porque tem gente que tem medo da cabeça dele. Porque passa tanta coisa que ele fala, meu Deus, estou condenado. Ainda bem, irmão, que não dá para passar mente no telão, senão você ia chorar. Ó, presta atenção. Está tudo registrado. Tudo foi escrito. Então os livros vão ser abertos e vão ser julgados pelas coisas dos livros segundo suas obras. Então o que está escrito nos livros? Obras que nós praticamos e obras que nós deveríamos praticar. Quem está aí? Ouça o que eu vou te dizer. Uma menina nasceu e foi morta aos 3 anos de idade. E a mamãe dela falou para mim assim, eu não consigo aceitar. E eu disse para ela, o que você não consegue aceitar? Que o mundo tenha roubado a minha filha. Eu disse, o mundo não tem esse poder. Falei, Deus escolheu ela. E ela, mais valente do que eu e você, aceitou morrer para denunciar o nosso pecado. Você está aí? Só tem uma diferença entre eles e nós. Eles são mais corajosos. Vão reinar com Cristo para sempre. Terão lugar de governo, posição de governo. Você vai se reencontrar com essas pessoas. E você vai pedir para ter ido no lugar delas. Quando você vê a glória vindoura que está sobre essas pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se Deus não pode criar espíritos, segundo o Espírito, você nunca foi uma criatura de Deus, você sempre foi filho. Deus não é criador de espíritos, Ele é Pai. Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, eu já estou terminando, irmão, fique em paz. Hebreus, no capítulo 12, verso de número 9. Quem está aí? Antigamente, obedecíamos aos nossos pais, que nos repreendiam segundo a carne. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e viveremos? Deus é Pai dos Espíritos. Quem entendeu, diga amém. Ele não é criador de espíritos, Ele é Pai dos Espíritos. Ele é Pai de todos os espíritos. Por isso que lá em Jó, no capítulo 1, verso 6, em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante eles, veio no meio deles Satanás. Por quê? Porque também é espírito. E se é espírito, é filho, bastardo, rebelde, o que você quiser, mas é filho. Está conseguindo entender? Diga amém. Porque tem uns pregadores que pregam que ele não devia estar lá. Irmão, põe amor nas minhas palavras. Ele não ia conseguir entrar escondido na festa de Deus. Satanás não vai entrar de penetra. Ele entrou porque tinha que estar. Aliás, ele não tinha escolha. E deixa eu te contar uma coisa. O diabo não está brigando com Deus, irmão. Já foi vencido e julgado. Ele é escravo de Deus. Escravo. Não há uma luta entre o bem e o mal. Não há uma luta entre Deus e o diabo. Há uma luta entre diabo e homens. Porque Deus já o julgou, já o venceu e o julgou, condenou e julgou. Já o príncipe deste mundo está julgado. Está conseguindo entender ou não? A tentativa dele é de lutar contra nós. Contra Deus impossível. E contra você também. Ele tanto sabe que não é possível te vencer,
que ele joga você contra Deus. Para que Deus te vença. Porque você é invencível. Só tem uma pessoa no universo que te para, Deus. Foi isso que ele falou. Olha como é que ele fez. O rei pediu a Balaão que profetizasse contra Israel. Balaão foi falar com Deus, Deus disse, como é que você vai amaldiçoar o que eu abençoei? Olha para quem está do seu lado e diga assim, o que Deus abençoou, não entra em maldição. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você foi abençoado. E eu não aceito que ninguém profetize maldição contra a tua vida. Contra os escolhidos de Deus. Nem encantamento, nem maldição. Você está aí ou não? Vai caindo todo o poder da inveja. Vai caindo todo o poder da palavra contrária. Vai caindo todo o poder das maldições lançadas por palavras. Vai caindo todo o poder do pecado. Porque o pecado foi vencido na cruz. Você é livre. Você é bênção. Não vale encantamento contra ti. Em o nome de Jesus. Preste atenção. Deus é Pai dos Espíritos porque gerou dentro dele. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 12. Pastor, onde fica Zacarias? Abre Mateus, volte Malaquias, Zacarias. Fica mais fácil para você achar. Amém? Abre Mateus, aí você volte Malaquias, o livro anterior, Zacarias. Zacarias no capítulo 12, verso 1. Nós vamos usar só a parte B do versículo, porque ele diz, eu sou o Senhor, que estendo os céus e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. De novo, e que forma o espírito do homem dentro dele. Quem está aí? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você tem origem. Você veio de dentro de Deus. Por isso que Deus tem tanto cuidado da maneira com que você vai tratar o próximo. Por pior que seja, independente de qual sarjeta da vida ele esteja deitado, ele saiu de dentro de Deus e precisa ser tratado como alguém que saiu de dentro de Deus. Quem está por aí? Está conseguindo entender? Quem pode dar uma glória a Deus? Tem alguém vivo aí? Preste atenção. Venha comigo, venha comigo. Ó, dentro dele, não estava dentro dele? Forma o espírito do homem dentro dele. Vem para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Ó, Gênesis capítulo 2, verso 7. Quem encontrou, diga amém. Qual que é o nome do irmão? Rafael, você não me dá uma força aqui? Me ajuda aqui, por favor, Rafael. Ó, Rafael vai ser Adão. Mas vai ficar sem roupa não, fique em paz. Deita aqui, Rafael, por favor, deita aqui. Ó, era barro. Barro, por que barro? Eu fui dar uma palestra para os kardecistas, e aí um deles falou para mim assim, não era barro não, era pó. Diz a Bíblia, formou Deus do pó da terra. Eu falei, rapaz, não discute não, porque estava molhado. Você não leu o verso 6, você só leu o 7. Terra molhada, barro. É porque ele leu lá, formou Deus o homem do pó da terra, mas o verso anterior diz que um vapor subia da terra e regava a superfície dela. A terra estava úmida. Terra úmida, barro. Deus formou o homem de uma terra úmida. O que Deus fez? Ele manipulou o barro com a própria mão. Tudo o que ele criou foi pela palavra. Mas quando diz e Deus formou, da ideia de manipulação, foi a primeira coisa que ele pôs a mão para criar, foi o homem. Tudo ele disse, haja, apareça, seja, venha à existência, seja assim, produza. Mas na hora de fazer o homem, ele formou com a mão. Ele veio e fez como quem faz uma obra de arte. Ele faz um boneco de barro. Sem vida. Não há vida dentro dele.
é só barro. Mas já com as mãos, com os dedos, com os pés, com todos os órgãos internos, só que não tinha vida. Então o que Deus fez? Na narina, Deus soprou o fôlego de vida que estava dentro de Deus. O que é o fôlego de vida? É a palavra hebraica Neshama, que quer dizer espírito do homem. O espírito do homem que estava dentro de Deus foi soprado dentro da matéria. Quem está aí? Obrigado, Rafael. Dentro da matéria. Então o homem passou a viver pelo sopro de Deus. O sopro de Deus, Ruá, que é o Espírito de Deus. O espírito humano, fôlego de vida. Neshama, fôlego de vida. O Espírito de Deus, Ruá, introduziu a Neshama humana, o fôlego de vida dentro da matéria. Quem está aí? Isso se chama lei do Espírito de vida. Nunca vai nascer uma pessoa sem que o Espírito Santo sopre um espírito humano dentro da matéria. Por isso que o diabo tenta tanto e com tanta força profanar o momento da relação sexual, porque esse deveria ser o momento de maior intimidade entre Deus e os homens. Então o diabo tenta profanar esse momento, porque ele sabe que o Espírito Santo tem que descer. Se ele não descer, ele não pode soprar a vida. E ele vai descer e ele vai esperar a fecundação para soprar. Porque uma vez que o óvulo é fecundado, então a matéria está pronta para receber um espírito. Então o Espírito Santo sopra o espírito humano no ventre da mulher que já está com o óvulo fecundado. A matéria está preparada para receber vida. Então, quando uma mulher é estuprada, o Espírito Santo tem que ser testemunha. Quando uma mulher se prostitui, um homem se prostitui, o Espírito Santo tem que ser testemunha. E dessa maneira, com o leito maculado, o diabo vai dizendo para Deus: desiste deles, porque eles não têm cura. E o que dá equilíbrio ao universo é o leito sem mácula da igreja. Porque quando Deus desce, quando o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles que ele chama de igreja, ele encontra um leito sem mácula, e ele diz: não, eu ainda vou insistir, porque muitos podem ser transformados. Mas olha o texto: quando acontecer o arrebatamento da igreja, virá sobre a terra um caos como nunca se viu. Por quê? Porque não terá mais equilíbrio. E o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Porque o que faz o mundo permanecer inteiro é o leito sem mácula dos casais crentes. É o que faz Deus continuar acreditando no homem. Por que o diabo tenta tanto macular o nosso leito? Porque ele sabe que esta é a chave para o mundo explodir ou permanecer. Você está por aí? Quem está por aí? Olha bem, Deus sopra para dentro da matéria. A Neshama, o fôlego de vida. A junção da Neshama com o Bassar, matéria, pó da terra, Bassar. A junção do espírito humano com a matéria traz à existência um terceiro elemento, a Nefesh, ou a alma vivente. Então soprou o Senhor Deus nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser Nefesh, alma vivente. O homem não é um espírito, como nós aprendemos naquele livrinho do Kenneth Reagan. O homem é uma alma vivente, segundo a Bíblia, que possui dois corpos. Um corpo natural
para interagir com o mundo natural e um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual, porque nós somos os únicos seres no universo capazes de habitar em dois planos de existência simultaneamente e interagir com os dois conscientemente ao mesmo tempo. Preste atenção, porque puseram na nossa cabeça: eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Mostra na Bíblia. A Bíblia está dizendo: você é uma alma vivente. O homem foi feito alma vivente. E é esta alma, Deus deu dois corpos. Um corpo espiritual para interagir com o mundo dos espíritos. João 4:24. Deus é espírito. E Deus não se relaciona com a matéria. Deus se relaciona com o Espírito. Por isso que quando Ele te resgatou, a primeira coisa que Ele fez foi dar vida novamente ao teu espírito. Como? Colocando o Espírito dele para entrar no teu espírito, fazendo uma junção entre o seu espírito e o Espírito de Deus, de maneira que os dois espíritos já não fossem mais dois, senão um só espírito. O que é isso? Um casamento. Olha o texto: por esta causa deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Agora, Deus não é carne, o casamento com Deus é diferente. Olha bem, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Espírito de Deus, de novo, aquele que se ajunta ao Espírito de Deus, é um só Espírito com Ele. Casou. E no vocabulário de Deus não existe a palavra divórcio. Uma vez que o Espírito Santo entrou no teu espírito, o teu espírito recebeu o Espírito de Deus para sempre. É um casamento no espírito. O teu espírito agora não é mais o seu Espírito de Deus. É um só Espírito, o Espírito de Deus habitando em ti. Quem está por aí? Isso se chama novo nascimento no Espírito. O que é o novo nascimento no Espírito? É quando o Espírito de Deus entra no meu espírito. E por que o Espírito de Deus pode entrar no meu espírito? Porque o meu espírito é desprovido de uma personalidade. Eu não sou o espírito, eu sou a alma, e na minha alma está o meu espírito, desprovido de uma personalidade, desprovido de uma pessoa. Por isso que o Espírito de Deus pode entrar no meu espírito e habitar nele, porque o meu espírito não tem uma pessoa, uma personalidade. Então a personalidade de Deus entra no meu espírito para transformar a minha personalidade, alma. Conseguindo pegar? Então preste atenção. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 32, verso 8. Jó 32, verso 8. Só quem encontrar dá um sinal de vida aí, diga alguma coisa para Jesus. Jó 32, 8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, há um espírito no homem. Tem H aí? No A? Tem H? H, A, acento? Eu posso ler assim, na verdade, existe um espírito no homem. Observe, o homem não é o espírito. Um espírito existe no homem. E o sopro do Todo-Poderoso me faz alma, me faz entendido.
Porque o que é a alma? Razão, capacidade intelectual, raciocínio, sentimentos, emoções, vontade, volução. Isso é alma. A alma é tripartida. Ela é mente, razão, emoções e sentimentos, desejos e vontades. Quem pegou? Já o espírito, ele é comunhão, intuição e consciência. Então o espírito, ele não é uma alma. E ele não tem uma alma dentro dele, o nosso espírito. Então uma das almas de Deus pode entrar no nosso espírito e habitar nele. Porque um espírito, ele não pode ser ocupado por mais de uma alma. Por isso que um anjo, o que é um anjo? O homem é uma alma que tem um espírito, o anjo é um espírito que tem alma. Por isso que um anjo não pode nascer de novo, porque o seu espírito já está ocupado com uma personalidade, a dele. Então a de Deus não pode entrar. Está conseguindo entender? Diga amém. Agora o seu espírito pode ser habitado por uma das almas de Deus, porque Deus tem 3 almas. Deus é um espírito com 3 almas. Pastor, o que significa alma? Pessoa, personalidade. Nosso Deus é um Deus que existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que no Antigo Testamento eram conhecidos como o Ancião de Dias, o Espírito do Santo e o Verbo Divino. Esses 3 são pessoas distintas, personalidades diferentes, almas distintas, mas de um mesmo Espírito. Quando o Espírito de Cristo entrou em nós, entrou também o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrou em mim, entrou também o Espírito de Cristo. Quando entrou o Espírito de Cristo, entrou também o Espírito de Deus. Porque os 3 subsistem em um só. Pastor, é difícil de entender, não é não. Você também é assim, corpo, alma e espírito, é 3 em 1. Como que é difícil de entender? É um ovo, mas é casca, clara e gema. Tudo no nosso mundo é tripartido. Como é que é difícil de entender, irmão? Está conseguindo pegar, irmão? Quem está aí? Ó, presta atenção. Ó, o Espírito de Deus veio morar em mim, mas não veio sozinho. Veio também a personalidade do Filho, a personalidade do Pai, junto com a personalidade do Espírito. Olha como está escrito, no plural: nós viremos e faremos neles morada. Nós viremos e faremos neles morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam no teu espírito pelo Espírito de Cristo. Está conseguindo entender? Quantos estão pegando? Na verdade, existe um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez entendido. Olha o verso 4 do capítulo 33. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Nefesh, a palavra original, nefesh, vida na alma. Existem 3 palavras no grego para vida. Quando são traduzidas para o português, tudo é vida. Mas quando você lê o Evangelho, os Evangelhos, você precisa discernir de que tipo de vida está falando a Bíblia. Por exemplo, observe, quando a Bíblia diz assim, ó, aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem entendeu, diga amém. Aquele que crê em mim será salvo.
Outro texto. Aquele que quiser ter a sua vida, deve tomar a sua cruz. É para crer ou para carregar a cruz? Porque são coisas diferentes. Um texto diz que eu preciso apenas crer para ter vida eterna. O outro diz que para ter vida eterna, eu preciso carregar uma cruz. Como é que é? Um é pela fé, o outro é pelas obras. São textos contrários. Como achar acordo nisso? Aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Tem só que crer ou tem que crer e ser batizado? Porque os textos são diferentes. Um texto está dizendo que eu preciso só crer. O outro está dizendo que eu preciso crer, e além de crer, eu preciso de uma obra, que é a obra do batismo. E aí, como achar conciliação nisso? Olha bem, preste atenção. Quando nós falamos ou lemos vida nas nossas Bíblias, pode estar sendo traduzida a palavra de qualquer uma das 3 palavras gregas para vida. Por exemplo, a primeira palavra grega para vida é bios, de onde vem a palavra biologia, quer dizer a vida da carne, a vida do corpo. Está conseguindo entender? Diga amém. A segunda é psique, ou seja, a vida da alma, a vida intelectual. Não é a vida do espírito, não é a vida da matéria, é a vida da alma. E a terceira é zoe, a vida no espírito. E há 2 palavras gregas para salvação, que traduzidas para nós, apenas salvação, que é sozo e soteria. Soteria, de onde vem o termo que nós usamos para estudar a salvação. A matéria da teologia sistemática se chama soteriologia. Então, observe, preste atenção. Sozo, liberto do inferno. Sozo, liberto do inferno. Eu fui salvo como quem foi livre do inferno. Soteria, livre do inferno, com possibilidade de ter uma salvação completa. Como? Reinando com Cristo. Ou seja, se eu crer em Cristo e morrer, eu não vou para o inferno, mas eu não vou reinar com Cristo se eu não fui batizado. Não há possibilidade de reinar. Eu vou ver o reino, mas não vou ter governo. Vou ser da plebe. Não farei parte da família real. Quem está pegando? Eu creio em Cristo, sou batizado, então há possibilidade de que eu reine. A porta já foi aberta, vai depender de mim. Olha bem, Nicodemos procurou Jesus de noite e disse: Senhor, sabemos que és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse: Nicodemos, preste atenção, ninguém pode fazer estas coisas se não nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse: Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mas olha o texto. Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ou seja, nascer de novo do Espírito é necessário para eu ver o reino, para eu estar lá. Mas para reinar, tem que nascer da água e do Espírito, porque não pode entrar no reino para fazer parte dele, para reinar com Cristo, quem não passou pelas águas. Você entendeu a diferença? Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim tem a vida, zoe. Quem pegou? Zoe. E o Espírito Santo virá e os ressuscitará no último dia, nos dando
vida, bios, na carne. O corpo vai ser ressuscitado, o espírito não, nem a alma. O espírito nasce de novo, a alma é transformada e o corpo ressuscitado dos mortos. Quem está entendendo? Vamos ter que parar porque já bateu o nosso horário. Mas é o seguinte, eu tenho muita coisa para te falar. Mas muita. Então, irmãos, prepare o teu coração. Porque eu gostaria de pregar. Mas se eu não te embasar, não dá para pregar. Mas depois que você tiver com as bases corretas, irmão, ouça o que eu vou te dizer. Você vai ficar parecendo o ET de Varginha. De tão estranho. Porque acredite o que eu vou te dizer. O maior desejo do Espírito Santo é revelar para você todos os segredos da Escritura que nos dá a vida. Você só precisa ter 3 coisas. Primeiro, desejo. Segundo, paciência. E terceiro, tempo. Desejo, paciência e tempo. Porque você vai ouvir 2, 3, 4 aulas e vai dizer, não estou entendendo nada. Mas vai chegar um minuto, que de um minuto para o outro ele vai fazer assim, ó. E você vai enxergar tudo com tanta clareza como você nunca sonhou antes. Eu preciso só de 5 minutinhos para a gente ir embora. Só para eu fechar aqui a doutrina, para você não ir embora com a doutrina aberta aqui. Tem que fechar. Está conseguindo entender ou não? Então vamos rapidinho para os textos para você ver. Ó. Capítulo 33, verso de número 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu entendimento, alma, vida na alma. Amém? Nefesh. Olha o verso 6. Verso 6, quem está aí? Vim de Deus, eis que vim de Deus. Quem veio de Deus? O meu Espírito. E como tu, quem é tu? Uma pessoa, alma. Também eu, corpo físico. Do barro fui formado. Espírito, alma e corpo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim o texto. Posso ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Espírito, vírgula, e, se na sua Bíblia não tiver o e, você coloca. Diga por quê? Porque existem alguns que são dicótomos, em termos doutrinários, são adeptos à dicotomia do homem, dizendo que a alma seriam os sentidos do espírito, que tiraram essa letrinha, porque esse e é um agente que adiciona, te mostra que não é um sinônimo, é alma, é espírito, mais alma, mais corpo, e não espírito, que pode ser o mesmo que a alma, mais o corpo. Está conseguindo entender? Diga amém. Porque, olha bem, nós, os seres humanos, somos tricótomos e não dicótomos. Tricótomos. Então a doutrina correta é da tricotomia e não da dicotomia. Aliás, na nossa fé, tudo que não tiver um tripé, pode fugir que está errado. É igual na matemática, a provinha lá dos 10. Está pegando aí ou não? Ó, tudo tem que ser 3 para estar correto. Se tiver mais pontos ou menos pontos, na Bíblia sempre vai estar errado.
7 dispensações, nos ensinou o Dr. Russell Shedd. 7 dispensações, nos ensinou o Dr. Scofield, com aquela sua Bíblia de Scofield, que saiu de circulação, depois voltou de novo, deram uma reformada boa nela. Né? Porque aquela lá era tão complicada, que há um lugar lá, naquele episódio da pitonisa de Endor, que ele comentou, pastor Mico, que o espírito de Samuel tinha voltado dos mortos. Aí, essa Bíblia saiu de circulação, voltou agora em 2011, voltou a vender, só que com esse comentário já arrumado, dizendo, não, foi um espírito maligno que se fez passar por Samuel. Eu tenho as 2 Bíblias. Então, eu sei como é que foi o comentário. Então, e esse pessoal, crente, diga crente é o seguinte, ele lê na Bíblia, ele acha que é Bíblia, porque eu detesto Bíblia de estudo, eu não tenho, ó. Minha Bíblia nunca tem estudo, por quê? Rodapé de Bíblia não é Bíblia, é comentário de alguém, e se você pagar 100 mil, você escreve o que você quiser. Você pode fazer uma Bíblia com o seu comentário, sem saber nada, você pagou, você escreve, você faz o que você quiser. Então, comentário não é Bíblia, Bíblia é só a palavra de Deus. Está conseguindo entender? Diga amém. Só os textos sagrados. Então, observe. Nos ensinaram 7 de dispensação, da inocência, da consciência. Bom, não vou nem falar do governo, mas são 3. Paulo fala em Efésios. Dispensação do mistério de Deus. 1. Dispensação da graça de Deus. 2. E dispensação da plenitude dos tempos. 3. A Bíblia fala 3, a teologia fala 7. Quem está certo, a Bíblia ou a teologia? A Bíblia. Está conseguindo entender? Diga amém. Não vai dar para hoje, vou ter que continuar amanhã. É muita coisa. Não dá nem para fechar. É que é tão rápido, porque é o seguinte, não sei se você notou, eu fico buscando um caminho espiritual para acessar seu coração. Quando eu conseguir pegar, o tempo já acabou. Mas era daqui para frente que a aula ia fluir. Que ela ia render. Não, nós temos responsabilidade com os horários, mas olha bem, o que eu estou te explicando, como é espiritual estudar a Bíblia. Não é você chega, abre a Bíblia e dá uma palestra. Tem que encontrar lugar no seu coração, porque a Bíblia diz que o seu coração tem um porteiro. Está na Bíblia. O seu coração tem um porteiro. E para que a minha palavra alcance o seu coração, eu tenho que bater na porta e o porteiro tem que me deixar entrar. E se talvez não é o momento, ele já não abre. Pode ser a maior verdade do mundo, mas se não for o momento, ele não abre o seu coração. Então eu tenho que ficar procurando um caminho por onde ele me permita entrar. Quando eu entrei, o nosso tempo já era curto, mas daqui para frente, você ia experimentando níveis cada vez maior de presença do Espírito. Até você chegar no momento em que rompe uma membrana entre o natural e o espiritual, e você não sabe mais em que plano você está, quando você estuda, horas parecem minutos. E nós vamos viver isso juntos. Pastor, hoje não deu, também o mundo não foi feito num dia só, fique em paz. Amém? Nós vamos chegar, nós chegamos perto. Você vai saber quando isso se rompe, porque você passa a ter prazer na palavra. Deixa de ser difícil, deixa de ser tédio, deixa de ser cansativo, passa a ser prazeroso. E você não sabe mais, a dimensão do natural e o espiritual se misturam de uma tal maneira que você está lendo o texto e enxergando em que espírito Deus está falando. Você vai chegar no ponto de ler um texto e entendê-lo com tanta clareza que alguém vai te perguntar, mas o que te levou a pensar isso? Você vai dizer, não sei. Eu sei que é assim. Diga por quê? Porque o teu espírito intui. Tem intuição. Você sabe que quando a crentaiada diz assim, ó, eu vi um anjo, não viu nada. Diz assim, o que aconteceu? Ele percebeu a presença do anjo e até o formato pela percepção que ele tem no espírito. Por isso que quando a gente converte, a gente fica achando que Deus não guarda a gente. Porque todo mundo vê tudo. Deus fala com todo mundo, só conosco que não.
Você leva uns 2 anos para entender que eles não estão vendo mesmo. Porque o cara fala, tá vendo? Você fala, aonde? É ou não é? Porque o cara fala que tá vendo, você pensa que tá vendo enquanto você está vivendo. Até que você começa a entender que o negócio é espiritual. Como é que é? Essa intuição no espírito formam imagens na sua mente. E essa imagem da sua mente, você diz, eu vi. E aí quem é novo na fé está pensando que viu mesmo e fica caçando, procurando. E não vê nada. E ele é muito sincero, então ele chega para você, porque o crente quando vai ficando muito velho perde a sinceridade. Mas os novos são sinceros. Aí eles dizem o quê? Eles dizem assim, não vi não. Não vi nada, Deus não me mostrou nada. Não falou comigo. Por quê? Porque o espírito dele ainda não é capaz de intuir, porque é novo nascido, é como criança, tem que crescer na fé. Mas você que já está percebendo coisas no espírito, é porque está crescendo. Fique de pé no seu lugar. Não deixe de se enriquecer. Passe lá atrás, compre um material para você estudar a Bíblia. Olha aqui para mim, por Deus que eu vou te falar isso. Olha aqui. Por Deus que eu vou te falar isso. Eu não vendia DVDs. Nem CDs, nem nada dessas coisas. Eu era totalmente averso a isso. Por quê? Porque eu sempre recebi muito de Deus pelo que eu faço. Porque dom gera riquezas. Está conseguindo entender? Diga amém. E se eu não pregasse em nenhuma igreja, e ganhasse uma oferta, da mesma maneira eu traria as minhas ofertas na igreja, porque o dom que Deus me deu gera riqueza até fora da igreja. Eu dou palestra nas faculdades de teologia, em simpósios, e os doutores, geralmente quando ouvem, começam a chorar, porque eles sim sabem que é um dom, que a capacidade técnica que eu tenho é muito pequena para aquilo que eu apresento a eles. Eu estava ministrando num simpósio de teologia sobre o Deus da montanha e o tesoureiro do céu. E um homem de 72 anos, um doutor em teologia, doutorado pela PUC, começou a chorar. E ele me abraçou e disse assim para mim, se tivessem dado para você o que deram para mim, quem seria eu? Porque, infelizmente, eu só estudei em escola de igreja. Formação minha foi muito fraca. Se eu tivesse ido para as escolas alemãs, se eu tivesse recurso, se eu tivesse todas essas coisas, foi assim que eu disse para minha irmã um dia. A minha irmã disse, se você tivesse tudo isso, talvez você não seria você. Porque Deus deu um dom e me privou de tudo isso para que todos soubessem que é um dom. E nas faculdades, nos simpósios, eles me pagam para eu fazer aquilo que me dá prazer. Eu pagaria para fazer, e eles pagam para mim. E isso faz com que eu tenha recursos para trazer para dentro da igreja. Então, eu não vendo DVD para ganhar dinheiro. Eu vendo os DVDs porque o Espírito de Deus me repreendeu, porque eu estava impedindo as pessoas de estudarem. Você não pode estar comigo o tempo todo, você pode estudar junto com o DVD. São aulas que vão enriquecer você de uma maneira sobrenatural. Então, invista no seu conhecimento e se enriqueça. Amém? Eu vou abençoar, você me ajuda dizendo amém, combinado? Combinado, sim ou não? Amém. Deus abençoe a nação brasileira. Amém. Deus abençoe o estado de São Paulo. Amém. Deus abençoe a tua cidade. Amém. Deus abençoe a tua igreja. Amém. Deus abençoe a tua casa. Amém. Deus abençoe a tua família. Amém. Deus abençoe os teus projetos. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Vem para cá numa das nossas reuniões, esperamos você.
Juntos seremos muito edificados. E nunca se esqueça, Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser muito amado.